Congresso Nacional discute as reformas trabalhista e da Previdência em um momento conturbado no país, que enfrenta uma crise política sem refresco e recessão prolongada na economia. As propostas em tramitação têm gerado reações contrárias de partidos de esquerda e de diversos movimentos sociais. Grupos que também foram contra a recente aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto que regulamentou a terceirização no país. Conversa conosco sobre essa conjuntura a deputada federal Jo Moraes, do PCdoB. Bem-vinda, deputada. Obrigada. Deputada, a Câmara aprovou na última semana esse polêmico projeto da terceirização que permite a empresas e a administração pública a contratação de terceirizados para qualquer atividade, inclusive para atividade fim, entre outras alterações, sobre a justificativa de que isso vai promover a geração de empregos. Qual que é o impacto desse projeto para os trabalhadores e para a economia na sua avaliação? É muito importante que a gente parta da ideia, Marco Antônio, que nós vivemos um tempo em que o governo toma medidas de exceção. Enfrentamos um golpe, se tirou uma presidente, porque a crise econômica estava impactando o país, levando uma crise fiscal. E nós estamos diante de um governo que está igual biruta de aeroporto, sem rumo, sem alternativas. Temos uma crise fiscal, era preciso responder. O que a gente considerava fundamental? Você cortar alguns gastos, privilégios, e isso é possível tirar, mas você também cortar em quem tem. Então, você botar imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre herança, você tirar dos banqueiros, rebaixar a taxa Selic, você criaria uma reserva fiscal para responder às necessidades, mas de quem tem condições? Não, o governo botou como norte fazer, inclusive, a ruptura da estabilidade institucional. O governo, em 2 tempos, fez reforma fiscal com a emenda constitucional 95, que congela os gastos públicos. O governo está agora com a proposta de reforma trabalhista, acabou de votar irresponsavelmente o projeto de regulamentação da terceirização e do contrato temporário e quer passar por cima do povo com a reforma da Previdência. Nós não podemos deixar esse fluxo de ataques aos direitos dos trabalhadores que nós estamos às vésperas de acometer. O presidente do Senado, Eunice Oliveira, que é outro aliado de Michel Temer, disse que a Casa deve tentar aprovar um projeto semelhante ao de terceirização aprovado na Câmara nos próximos dias, mas com um pouco mais de garantias aos trabalhadores terceirizados. Isso sinaliza um recuo do próprio governo ou essa aprovação do projeto na Câmara já foi uma estratégia para pressionar o Senado a se manifestar também? Eu diria que não. Isso é a demonstração de que o governo está agindo como biruta de aeroporto, de um lado para outro, onde vai o vento. E a base tinha como reserva, e se discutiu na Câmara e no Senado, a votação do 4330, que é uma regulamentação da terceirização que foi debatida com as centrais sindicais, que foi construída e que já estava lá e que não era cometido dos graves sinais que tem no que a gente aprovou. O governo viu que cometeu uma irresponsabilidade. Ele aprovou uma terceirização na atividade fim. Antes era o quê? Terceirizado, o terceirizado precisava ser regulamentado. Você fazia nas atividades meios, que era a limpeza, administração, várias questões que dão sustentação à atividade fim. Mas a atividade fim, não. Então, você imaginar que a atividade fim, por exemplo, é realizada no hospital por um médico cirurgião cuja atividade vai estar submetida à terceirização, um grau de instabilidade na estrutura da atividade. Atividade fim liberada para a terceirização vai atingir, inclusive, o serviço público. Por isso que eles estão vendo que você cria, com a aprovação da terceirização na atividade fim, você cria um grau de instabilidade e estão tentando compensar com a aprovação do projeto no Senado, que eu espero que deles sejam retirados
as questões mais graves de ameaça aos trabalhadores. Do ponto de vista da oposição, a judicialização desse tema pode vir a ser um único recurso contra essa mudança nas formas de terceirização, ou ainda é possível se estimular movimentos sociais que ajudem a pressionar o governo a rever alguns pontos? Olha, o projeto 4302, que a gente aprovou a semana passada, a gente não, eu votei contra, que a Câmara aprovou, ele está pronto para ser sancionado pelo Michel Temer. A judicialização pode ser um caminho, eu não diria dos partidos de oposição, que nós vamos apoiar, do próprio Ministério Público do Trabalho, que se pronunciou no seu conjunto, tanto o Poder Judiciário do Trabalho como o Ministério Público do Trabalho se pronunciou contrário às medidas, praticamente por unanimidade, esse conjunto de setores, e pode ser um dos instrumentos para barrar essa situação que está aí. Os partidos de oposição, com certeza, estarão juntos. Essa aprovação da terceirização, ela sinalizou em alguma medida que o Congresso deve aprovar também em breve a reforma trabalhista, que também vem sendo muito combatida por sindicatos e centrais, né? A proposta de reforma que está tramitando numa comissão especial da Câmara. Eu diria que nós começamos a viver um momento em que a sociedade está vendo a gravidade dessas medidas. Aparentemente, havia uma expectativa, mas esse discurso de que vai gerar emprego não existe. Ao contrário, vai fragilizar toda a estrutura da produção. Você imagina que numa empresa, numa indústria, num órgão público, você tem metas, você tem que ter planejamento, estabelecer um ritmo de trabalho que leve ao crescimento, estabelecer produtividade até a participação nos lucros da empresa por produtividade. Isso é uma das conquistas que se estabeleceu. Agora não, você pode contratar e ampliar até 9 meses, 9 meses tira aquele trabalhador ou ele é contratado por outra empresa, sem ritmo, sem estabilidade na produção, se desorganiza. Eu considero que nós estamos já a caminho, é possível de se chegar à aprovação da reforma trabalhista na comissão, mas já estamos a caminho dos deputados perceberem que, olha, estamos avançando muito. O próximo ano será um ano eleitoral. Este ano, na votação dessa terceirização da semana passada, de parte do projeto, o governo não teve o apoio que teria. A parte significativa... Foram aproximadamente 40 votos, né, a vitória. Se você vira 22, o governo já perdeu. A diferença foi perto de 40 votos, mas se você vira 22, de lá o governo já perdeu e não teria condições nenhuma de chegar a 308. Ele teve 238. Para chegar a 308, que é o mínimo constitucional para a Previdência, para a reforma trabalhista, é possível de avançar um pouco mais, que ele tem que ter, no mínimo, 257 votos, né? Mas para a Previdência não é possível. Eu acho que a sociedade começa a perceber que essas medidas insanas, loucas, irresponsáveis, podem desconstruir e ampliar o desemprego que está gravíssimo, os baixos salários que estão gravíssimos, acrescido de crises como essa crise da carne, que pode levar a uma situação social muito dramática. Na última sexta-feira estiveram aqui na Assembleia de Minas alguns deputados federais que inclusive integram a comissão especial lá da Câmara que discute a reforma trabalhista. Eles alertaram que o projeto tramita nessa comissão atualmente em caráter terminativo. Tem sido feito movimentos no sentido de que esse projeto tenha que passar pelo plenário da Casa, onde a sua aprovação seria mais dificultada? Nós temos um instrumento regimental. Mesmo quando o projeto pode ser votado de forma terminativa nas comissões, existe um recurso regimental que 1/5 dos deputados assinando requer para que vá ao plenário. Com certeza nós não vamos deixar que ele seja terminativo na comissão.
Deputada, o governo Temer vem tendo aí bastante trabalho com as denúncias que muitos de seus membros enfrentam, mas em menos de 6 meses tem conseguido algumas aprovações importantes no Congresso. Aprovou a PEC do teto dos gastos, que irá reduzir recursos para saúde e educação, aprovou a reforma do ensino médio e também a terceirização. Mesmo em crise, num cenário com a economia em recessão, essas propostas têm avançado. O que explica esse relativo sucesso parlamentar do governo Temer até aqui? Eu diria que o Congresso, que atentou contra o Estado Democrático de Direito, tirando uma presidente sem nenhum crime de responsabilidade, até hoje não foi provado nada. Este mesmo Congresso, para não se desmoralizar, essa maioria, ele tentou responder e aprovar algumas medidas que justificassem como é que eu tiro uma presidente e não vou fazer nada para enfrentar a crise. Isso respondeu. Agora começa a cair a votação, os votos favoráveis a essas medidas. Praticamente o governo Temer tomou e conseguiu aprovar umas 12 medidas que alteram profundamente várias questões relativas, inclusive à economia nacional, à indústria local, com alterações na exploração do pré-sal, um conjunto de medidas. Este Congresso começa a perceber que, olha, nós votamos na presidente aparentemente para combater a corrupção, e a corrupção surge no centro do governo que representa esse Congresso. Esse Congresso votou para tentar enfrentar o ajuste fiscal, e o país está cada vez se envolvendo em crises, a mais recente e a mais dramática, que é a crise da carne, que uma irresponsável investigação, sem levar até o fim o controle, levou a que a gente tivesse um prejuízo diário de 63 bilhões de reais das exportações de carne, levando a um grau de desemprego absoluto nessa cadeia produtiva da carne. Por isso que esta desorganização, esse Congresso vai um dia ter que pagar. E aí, o que a gente apresenta para a sociedade de positivo? Essa baixa adesão aos protestos de ontem que se verificou, né, os protestos que seriam em defesa da Lava Jato nesse último domingo e que tiveram baixa adesão, a senhora acredita que essa baixa adesão se deve justamente a essa percepção crescente da população em relação às possíveis consequências desse Estado policial que está se instaurando no Brasil? Eu diria que neste momento, ou em outros momentos da história do Brasil, se usou o combate à corrupção, entre aspas, como forma de botar uma agenda que não responde aos interesses do povo. A derrubada do João Goulart foi dentro desse processo. Todo mundo se lembra de que o Getúlio Vargas deu um tiro na cabeça e a sociedade percebeu a gravidade daquilo, também por o uso do combate à corrupção como instrumento de tirar governos, e sem perceber que o combate à corrupção é uma necessidade. Nós abrimos, inclusive, durante os governos Lula e Dilma, amplamente fortalecendo essa dinâmica. Mas isso não resolve os problemas do Brasil. E não se pode, e se estava tentando vender, a Lava Jato é a salvação. Demonstrou que não é a salvação. Por isso que a sociedade está buscando saída. Temos que sair dessa crise, nós temos que ter investimento, nós temos que garantir emprego, nós temos que garantir que a indústria do país retome o seu crescimento. Eu acho que a baixíssima presença nos atos de ontem, diferentemente dos atos do dia 15, demonstra que a sociedade está percebendo. Me venderam um engodo e eu não vou para as ruas defender um engodo. Agora, será que a Lava Jato não vai recuperar fôlego a partir da divulgação completa pelo STF das delações premiadas, sobretudo da Odebrecht? Muita gente em Brasília especula que essas delações terão um efeito bombástico sobre boa parte da classe política do país e sobre o próprio governo Temer. Olha,
O problema central é que o combate à corrupção tem que ser feito, o combate ao crime tem que ser feito. Eu conversava com um representante da Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais e dizendo, olha, deputada, nós, nesse último mês, em parceria com a Polícia Militar e Civil do país, de Minas Gerais, prendemos 28 criminosos. Prenderam, botaram na cadeia, tiraram criminosos da rua, sem o escândalo, sem o holofote. A Lava Jato pode levar e aprofundar a crise institucional. É bom que ele faça o julgamento, que se coloque, que se comprove. Porque delação qualquer um pode dizer qualquer coisa das pessoas que considerar que é previsto. O estímulo da Lava Jato na época da ditadura era a tortura. Agora deixa o cara preso e ele só vai ser solto se ele delatar. Então ele vai falar o que quiser. Isso deveria ser investigação, tem órgãos de investigação, pode ser feito sem um espetáculo. Nós podemos, no próximo semana e mais adiante, com a retirada de sigilo da investigação e da delação do Odebrecht, aprofundar uma crise do país. Isso daí, tudo bem, vamos prender quem deve prender. E daí? E tirar o país da crise, e deter o desemprego, e continuar vendendo carne para fora. Nós precisamos, esse país precisa de viver. E isso daí não se resolve pura e simplesmente com prisões. Prisões têm que ocorrer, mas não com um espetáculo que é o centro. Por outro lado, esse avanço da Lava Jato não pode também ter como efeito colateral maior dificuldade para o governo aprovar a reforma da Previdência no Congresso? Olha, o resultado da Lava Jato, a instabilidade que se deve levar, vai paralisar o Congresso como um todo. Eu diria que seria positivo a consequência de impedir que seja aprovada a Previdência. Eu não acho que a reforma da Previdência vai passar com facilidade que o governo Temer considera. Mesmo diante desse recente anúncio do governo de que vai tirar os servidores estaduais e os policiais da reforma, porque esse anúncio foi visto como uma medida no sentido de facilitar, de se esvaziar pressões e facilitar o caminho para que os deputados pudessem votar a favor. Olha, nesse momento a sociedade brasileira está sabendo o que é reforma da Previdência e não adianta tirar os professores, porque eles têm consciência da gravidade e sabem que os seus estados vão ter que fazer a sua reforma da Previdência e, com toda certeza, não vão poder fazer muito diferente do nacional. Por quê? Porque o governo federal não renegociará as dívidas daquele estado que não fizer a mesma reforma da Previdência nos seus estados. Então, isso daí não resolve o problema, não tranquiliza, porque o governo federal tem o poder do projeto de renegociação da dívida dos estados. E com toda certeza, eu escutei de uma pessoa no bairro Tupi, aqui, quando eu estava distribuindo um material sobre a reforma da Previdência, uma pessoa que tinha uma banca de verdura. Quando ela me viu chegar, ela disse, olha, acabou essa história de coxinha e mortadela. A gente é contra isso que está aí, nós não queremos que isso seja aprovado. Deputada, já falamos bastante da Lava Jato, dos possíveis efeitos dela no Congresso. Agora tem outra investigação também correndo importante na Justiça Eleitoral contra a chapa Dilma Temer, que poderia, em tese, levar até a cassação da própria chapa e a saída de Michel Temer da presidência da República. Como é que a senhora está acompanhando esse assunto? Eu diria que as elites desse país, elas estão encontrando dificuldade para continuar um projeto de um golpe que foi, num primeiro momento, contra o presidente, contra o Estado Democrático de Direito, alterou aquilo, mas que continuou com um golpe contra os interesses da nação, com a questão da Petrobras, da exploração do petróleo, e vai continuar com a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Mas a saída, isso não resolve, não dá instabilidade no mundo globalizado que nós temos. Há olhos suspeitos em relação ao Brasil com essa instabilidade política. O que eles estão tentando? Encontrar caminhos para quem vai suceder. Eles têm como arma retirar o Michel Temer com essa decisão no TSE. Mas vai botar quem?
vai eleger de forma indireta com esse Congresso? Tem. Seria uma eleição indireta, é bom frisar isso. Né? Isso que é a irresponsabilidade do trato político desse coisa. A Constituição indica, se o Michel Temer sai agora, o vice, haverá uma eleição indireta. Me diga que nome neste país conseguirá ser eleito neste Congresso, que está tirando direitos, que tem, grande parte deles, interesses de ocupar espaços no governo federal, e que pacto será feito para botar alguém para terminar um ano com a crise que está aí. É mais um componente da instabilidade política. Nós precisamos discutir um projeto para o Brasil, o que é que nós vamos fazer para tirar esse país da crise, e vamos acessar o voto popular, que é o único instrumento que pode dar legitimidade ao governo. 2018 já está quase aí e os partidos e parlamentares já discutem o que fazer em relação às eleições. Provavelmente com a proibição do financiamento privado de campanhas, está se discutindo a adoção de um sistema de lista fechada. A senhora é a favor? Olha, a reforma política está na ordem do dia. Há mais tempo. Mas essa reforma política teria que ser uma reforma que garantisse a democracia, não que garantisse o monopólio dos grandes partidos. Porque os responsáveis por essas crises que existem aí não são os pequenos partidos. Os pequenos partidos surgem das brigas internas dos grandes partidos, aí se dividem e vão constituir isso. Qual é o problema hoje desta reforma política? É que esta reforma política está contaminada com os efeitos da Lava Jato. Por exemplo, não tem financiamento privado. Se discute qual é a forma. Há uma possibilidade de fazer financiamento público desde que os partidos tenham lista fechada, lista pré-ordenada. Então, esse é o caminho. Poderia ser também um fundo eleitoral, que aí garantiria minimamente a democracia interna nos partidos. Mas, com a contaminação dos efeitos da Lava Jato, o que é que se tem com lista fechada? O meu partido sempre defendeu lista fechada para o reforço do conteúdo programático dos partidos políticos. Agora, alguns setores estão defendendo lista fechada, é que o voto não vai ser o voto no deputado tal que foi atingido pelo processo tal ou por uma delação tal. Vai ser pelo número do partido. E isso livra a cara de um conjunto de políticos que estariam contaminados com essas delações. Então, o voto em lista, que poderia ser um processo de reforço dos partidos políticos, passa a ser também um instrumento de escapatória da situação de delação que os políticos estão contaminados. E a senhora acredita que vai ser esse mesmo caminho que o Congresso deve adotar? Aprovar o voto em lista fechada? Olha, hoje, neste exato momento, há uma completa insegurança do que vai ser aprovado. O Senado Federal tinha um projeto de reforma política que não indicava lista fechada, discutia o voto distrital misto, que é uma parte de votar em deputados, outra parte de votar majoritariamente no campo, por exemplo, na região da Grande BH, na região da Zona da Mata. Isso daí era o que estava sendo proposto, exigindo-se uma votação mínima, que é a cláusula, para os partidos se manterem. Hoje nós não sabemos se vai ser isso, porque essa contaminação e a articulação de cima dos grandes partidos, junto inclusive com membros do Tribunal Superior Eleitoral, estão conduzindo para outros caminhos que não a reforma que vinha do Senado. Por isso que estamos a 6 meses do prazo final com um grau de instabilidade muito grande. Deputada Jo Moraes, foi um prazer recebê-la mais uma vez aqui no Mundo Político. Muito obrigado por sua participação conosco. Obrigada. Queria dizer aqui que eu gostei muito do novo cenário do mundo político. Tive um problema, que predomina a cor azul e eu sou atleticana. Então, eu cumprimento os cruzeirenses, mas dou meu abraço especial aos vitoriosos da última disputa do Galo. Eu conversei com a deputada federal Jo Moraes, do PCdoB. Nosso assunto principal foi o rumo das reformas trabalhista e previdenciária na Câmara e as estratégias da oposição ao governo Temer em relação a esses temas.
O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.